Olá, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui professor Mário Vitor, Geografia. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar, vamos observar, vamos compreender e identificar dois processos. Um deles se chama industrialização e o outro deles se chama urbanização. Eles são a mesma coisa? Não. Eles são bem parecidos? Também não. Mas o que tem de especial nesses dois caras aí? A urbanização e a industrialização. Eles estão muito próximos um do outro. Um vai estar, vamos dizer, de mão dadas com o outro. Como assim, professor? Na urbanização é o modelo do meio urbano, o crescimento das cidades. É como as cidades elas vão crescendo à medida que vai saindo população do meio rural, o desenvolvimento das cidades vão acontecendo e esse é um processo. Na geografia, as palavras que têm zação no final, urbanização, elas têm um entendimento de processo. Então, eu tenho um processo das cidades, um processo da configuração, da organização das cidades, urbanização. E a industrialização é um processo também, ação, industrialização, mas que tem como um arranjo ali a relação da presença das indústrias, a presença dessa atividade relacionada ao meio industrial. E como que as indústrias elas vão ser vinculadas às cidades? Por que uma influencia a outra? Então, é nesse sentido que a gente vai compreender a nossa aula de hoje. Como é que as indústrias transformaram as cidades, a economia, o espaço geográfico? Isso aí, pessoal, dá até uma pergunta de prova, viu? De prova. Tipo, para vocês explicarem qual é a relação entre a industrialização e a urbanização. E aí vocês terão que responder. Legal? Então, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês nessa aula de hoje, que com certeza vai ser útil para vocês. A industrialização e a urbanização são processos que acontecem sempre de forma, olha a palavra, gente, integrada. À medida com que novas indústrias são feitas, elas são instaladas, você vai ter um crescimento de oferta de emprego e isso vai atrair pessoas para as cidades e as pessoas das cidades próximas daquela que está sendo ofertada esses empregos, vai sempre ter uma maior aderência, ou seja, vai sempre receber mais pessoas para que essas pessoas trabalhem na indústria. E se elas vão trabalhar na indústria, elas vão precisar dormir, elas vão precisar comer, elas vão precisar ter uma casa, uma moradia. E aí é onde entra já essa relação entre a urbanização e a industrialização. Legal? Ok? Vamos nessa. Aqui a gente tem um exemplo bem legal, que é o Polo Industrial de Manaus, lá no estado do Amazonas. Esse polo reúne centenas de indústrias, principalmente de eletrodomésticos, motocicletas, automóveis, eletrônicos, celulares, etc. Ela foi criada lá no finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70, e aí ela modificou muito a paisagem. Por que ela foi existir aqui? Que era para justamente criar um processo de ocupação dessa região, porque afinal de contas o norte do país tem 45% de presença da floresta amazônica, que é a maior do mundo. Então, para criar um pouco de desenvolvimento econômico, Manaus foi olhada aí com essa atenção para que esse desenvolvimento pudesse acontecer. E aí a gente tem o polo, a Zona Franca de Manaus, polo industrial de Manaus como um grande exemplo. Pessoal, e o Brasil antes dessa industrialização? Como é que o Brasil era, hein, pessoal? Como é que vocês acham? Olha lá, até o início do século XX, a economia brasileira era predominantemente agrária. Os principais produtos vinham da agricultura, da pecuária e do extrativismo. O café era o principal produto de exportação, enquanto a maior parte dos produtos industrializados era importada da Europa e dos Estados Unidos e existiam poucas fábricas no país.
Então, a gente tinha um café, olha lá, o café, a produção de café como um grande produto de exportação. Essa agricultura era a base da economia nacional e a gente tinha também um pouco de extrativismo, a borracha, a madeira, os minérios, etc. Mas aí, pessoal, o que eu quero passar com isso para vocês? Que como a gente só tinha o café como produto de exportação lá no começo de tudo, a nossa economia era essa e não tinha indústria. Só que gerou uma situação muito, vamos dizer, peculiar, muito específica, uma situação muito específica nessa economia do café que estava dando super certo no Brasil, mas essa economia deixou de existir por conta de problemas que houveram lá nos Estados Unidos com a crise de 1929, uma crise econômica muito forte que fez com que os Estados Unidos deixassem de comprar o café brasileiro. O Brasil produzia café e vendia esse café muito para os Estados Unidos. E aí, juntando esse fator, que o Brasil deixou de produzir café, porque o maior comprador deixou de comprar. E aí a gente começou a ter que se preocupar com as nossas estratégias de desenvolvimento. E aí é onde aparece a industrialização. E aí as guerras mundiais, as duas guerras mundiais contribuíram significativamente para que a indústria brasileira começasse a se desenvolver. Por que isso? Porque os outros países em guerra, eles tinham necessidade de ter alguns objetos, alguns recursos, e aí alguém tinha que produzir isso. E aí o Brasil começa então a desenvolver a sua indústria para produzir produtos que poderiam ser usados na guerra. E eu não estou falando de armamentos, eu estou falando de algo bem supérfluos, mas que eram importantíssimos lá para a guerra, né? Então olha lá, Europa em guerra, os países europeus concentram sua produção em armamentos, reduzindo as exportações para o Brasil. Existe uma necessidade interna, ou seja, dentro do Brasil, de fabricar produtos que antes eram todos importados, como tecidos, roupas, etc. Tudo isso era importado, a gente precisava produzir isso. E aí a gente tem um início industrial. Os fazendeiros de café começaram a parar de produzir café e pegavam os recursos, o dinheiro que eles tinham e começaram a investir em máquinas. E aí deram início à industrialização do Brasil. Lembra aí dessa crise de 1929? Pois bem, essa crise foi conhecida como a Grande Depressão. Essa crise de 1929 ela ocorreu lá nos Estados Unidos. E ela afetou o mundo inteiro, porque os Estados Unidos deixou de ser um país, naquele ano, um país forte na economia. E aí trouxe vários problemas para outros países. Então, olha lá, essa crise afetou a economia mundial, reduziu ainda mais as exportações do café brasileiro, porque era para eles que a gente vendia. E aí, nesse cenário do que estava acontecendo aqui, o governo brasileiro, na época, passou a incentivar, então, que a gente desenvolvesse as nossas indústrias, permitindo que a gente não tivesse muitas dependências das importações. E a partir da década de 1930, o Brasil iniciou um período de crescimento industrial mais intenso, buscando diversificar a economia e não depender apenas de um único produto agrícola para gerar riqueza. Olha aí que legal, né? O papel do governo foi fundamental, pessoal. O governo brasileiro criou vários órgãos, várias empresas estatais, ou seja, as empresas do governo, para que essas empresas pudessem fortalecer, pudessem desenvolver a indústria. E aí começa com a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e a Vale do Rio Doce, que eram empresas do extrativismo mineral. Extrativismo, aquilo que a gente retira, mineral, minérios. Então, extrativismo mineral. O governo brasileiro criou a Petrobras. O Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil, criou a Petrobras, que naquele período, década de 40, 50, o petróleo estava começando a ser amplamente utilizado aí como combustível, né, através da gasolina, para uma infinidade de equipamentos, motores, etc. Precisávamos também de energia de transporte, e aí surge as gerações de energia elétrica, as hidrelétricas, é fundado a Eletronorte, inclusive. Você tem a expansão das ferrovias acontecendo de forma muito forte também.
e vem consolidando com isso as leis trabalhistas, ou seja, as criações que permitem o trabalhador a ter direitos, como por exemplo férias, como por exemplo o 13º, que é um salário a mais que recebemos ao final do ano. Então tudo isso, juntando tudo isso, a gente implementa esse processo chamado industrialização. Toda indústria, pessoal, precisa de ter sua base. Chamamos isso de indústrias de base. Essa base vai dar sustentação, vai sustentar outros tipos de indústria, mas a base precisa ter. Então, essa indústria de base, ela vai produzir basicamente matéria-prima para outras indústrias. Sem esse tipo de indústria de base, fica quase impossível você ter um processo de industrialização realmente efetivo. E aí, a necessidade de você ter uma companhia nacional do aço ali, você tem que ter a Petrobras também como a produtora de petróleo, né, a extração de petróleo, que são importantíssimos para esse desenvolvimento da industrialização. Então, essa indústria de base, que também podem ser conhecidas como metalúrgicas e siderúrgicas, foram fundamentais para a industrialização brasileira. E aqui, pessoal, já nos anos 60, final dos 50, 60, chega no Brasil as montadoras, as empresas automobilísticas, e aí já com o governo do Juscelino Kubitschek. Então, essas empresas como a Volkswagen, Ford, GM, Mercedes, elas querem uma garantia do Brasil. Que garantia é essa? Que o Brasil iria construir rodovias. Afinal de contas, os carros, eles andam em rodovias. Então, essas empresas impulsionaram a indústria brasileira com a chegada desse setor automobilístico, estimularam o crescimento de outras indústrias, e aí a indústria de base ficou mais forte ainda, a siderúrgica, a metalúrgica, com a chegada dessas multinacionais aqui. Lembra aí, multinacionais são empresas que atuam fora do seu local de origem, atuam no mundo inteiro praticamente. Legal? Como eu falei para vocês no início do vídeo, a industrialização e a urbanização, elas andam juntas, sempre juntas. O crescimento das indústrias provocou uma intensa urbanização. Então, milhares de pessoas deixaram o campo em busca de emprego nas cidades, e esse fenômeno que a gente já estudou, já viu, já falei com vocês, chama-se êxodo rural. Êxodo é saída, êxodo rural, saída do meio rural. As pessoas saem do meio rural para chegar até as cidades. E aí, com isso, vai surgindo novos bairros e moradias, a necessidade de ter novas escolas, hospitais para atender esse novo pessoal que está chegando, sistemas de transporte, centros comerciais, etc. E aqui a gente tem um modelinho das concentrações industriais do Brasil. Sobretudo, Rio de Janeiro e São Paulo conseguem concentrar hoje as sedes das principais indústrias do Brasil. Então, durante muitas décadas, a maior parte das indústrias brasileiras que foi concentrada, né, na região sudeste, porque tinha a origem do café, o café tem a ver com isso tudo, e aí São Paulo e Rio de Janeiro aparecem como destaque, né? E essa infraestrutura vai chamar uma mão de obra qualificada, e a gente vai ter todo esse cenário relacionado à industrialização brasileira. E aí, nos últimos 20 anos, a região Nordeste, a região Centro-Oeste vem crescendo muito com o desenvolvimento industrial que antes era concentrado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Legal? Esse modelinho aqui é para exemplificar a importância da indústria brasileira, porque ela vai gerar riqueza para o país, é um dos principais setores da nossa economia. Então eu tenho a indústria de base, eu tenho a construção civil, eu tenho os bens intermediários, como os componentes, peças, embalagens, etc. Os bens de consumo, que são representados pelos alimentos, roupas, eletrônicos. Junto a isso tudo, eu consigo ter uma dimensão da importância da indústria brasileira. E, evidentemente, a gente tem muitos desafios aí dessa industrialização. Primeiro, os benefícios, que vai gerar muito emprego, vai gerar renda, vai gerar riqueza, o crescimento econômico vai ficar acelerado, isso vai gerar avanços tecnológicos, a gente vai tendo expansão e modernização das cidades. Porém, contudo,
nos desafios, a gente vai ter a poluição do ar, os impactos ambientais, o aumento da desigualdade, o crescimento desordenado das cidades, que aí abre espaço para problemas urbanos, como por exemplo enchentes, enxurradas. Você vai tendo congestionamento cada vez mais intensos, ocupações no terreno irregulares. A gente vai ter mais consumo de recursos naturais, mais impactos ao meio ambiente. Então a gente tem esses dois lados da balança, os benefícios e os desafios quando a gente fala sobre industrialização. Legal? Uma conclusão que a gente pode chegar, pessoal, que a industrialização brasileira foi um grande marco histórico. As guerras mundiais, a crise de 1929 contribuiu muito para que esse crescimento industrial acontecesse, e esse acontecimento, todos é a somatória, a soma desses acontecimentos marcou, alterou profundamente o espaço geográfico brasileiro. E a industrialização impulsionou a urbanização. Olha lá, o espaço geográfico sendo transformado. E hoje a indústria é um dos principais setores da nossa economia. Aqui, para a gente fechar, trouxe duas questões para que vocês possam ler, refletir e depois pausar o vídeo para responder antes de conferir o gabarito. Temos duas questões aí. Da número 1, de que forma as duas guerras mundiais contribuíram para a industrialização brasileira? Explique o que aconteceu com as exportações europeias durante o conflito e como isso afetou a produção interna do Brasil. Pensem, reflitam e respondam. Número 2, o que é o êxodo rural e qual é a sua relação com o processo de industrialização e urbanização no Brasil? Falamos disso, né? Cite pelo menos 2 exemplos de transformações que ocorreram nas cidades como consequência desse fenômeno. Quero que vocês pausem o vídeo para responder antes de olharem o gabarito. Então pausa aí agora, não olhem o gabarito, pausem aí e respondam. Vai, pausem. Espero que vocês tenham pausado esse vídeo e aqui tem o gabarito para que vocês possam conferir as respostas de vocês, o que vocês elaboraram de resposta. Tá certo? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Estaremos juntos com certeza. Obrigado, gente.